Olha só, eu tenho uma sobrinha, né, que junto com minha cunhada e meu cunhado se mudou, aliás, para Portugal. Eles moram em Portugal já faz um tempo. E como ela é uma criança, e criança absorve mais rápido as transformações, que aconteceu? Ela acabou assumindo o sotaque português, e é um barato. Uma criança que a gente viu crescer, de repente falando com um sotaque totalmente diferente. Mas beleza, Juliano, e o que isso tem a ver com a história? Já vou contar. Bom dia, Sara, bom dia, Rogério, bom dia para você que está nos acompanhando. Você que está acompanhando depois, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje é sexta-feira, hein? Que beleza, cara. Passou rápido a semana. Nem vi. E quando tem um feriado no meio, a gente fica com mais dificuldade ainda de acompanhar. Nem vi passar. Mas o que interessa é que a gente vai poder aproveitar esses minutos aqui para a gente caminhar mais um pouquinho pela palavra e mais um pouquinho pela história dos apóstolos e da igreja nas suas origens. Sara, chuva que Deus manda aqui, tá chovendo pra caramba. Vamos que vamos então, moçada. Vamos lá, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos capítulo 4, por favor. Atos capítulo 4. Bom dia, Sarina, bem-vinda. E aí, Rogerão, tá chovendo aí em São Paulo ou como é que tá aí? Aqui hoje amanheceu caindo água. Bom, ontem a gente acompanhou ali bem o começo, né, do capítulo 4, porque esse começo do capítulo 4 ele fazia uma conclusão, né, do que estava sendo abordado lá no capítulo 3. Que era justamente o quê? Pedro e João entraram no templo e daí chegaram lá no templo e encontraram com um aleijado pedindo esmola. E aí, quando eles se dirigem para o aleijado, eles falam, olha, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, tal. Acontecendo isso, os religiosos, os mesmos religiosos que haviam perseguido, capturado, julgado, condenado e executado Jesus, fizeram o que com eles? Pegaram, né? Olha, o Rogério falou que hoje tá de boa, que ontem teve uma chuvinha bem de leve em Indaiatuba, São Paulo. Então deve estar quente aí já, né? Estamos quase no fim do ano. Legal, Rogério, que bom. Aqui cai água. Vamos que vamos então, versículo 5, capítulo 4, versículo 5. Pedro e João perante o Sinédrio. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então, só para relembrar, Pedro e João foram capturados. Como já era de tarde, já era final de tarde, eles ficaram na prisão, passaram a noite na prisão. E no dia seguinte, não diz exatamente as horas, mas deve ter sido meio tarde, né? Duvido que essa galera aqui acordasse cedo, mas tudo bem. Daí, as autoridades, os anciãos e os escribas, o sumo sacerdote e mais uma galera. Todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então, assim, a nata da governança de Jerusalém, de Israel, estava lá. Todos eles lá. E aí eles perguntam para Pedro e para João, com que poder vocês fizeram isso, ou em nome de quem? Como é que vocês fizeram um cara que todo mundo conhecia e sabia que ele era um aleijado e estava ali pedindo esmola, todos os dias? Como é que vocês fazem ele se transformar desse jeito? Versículo 8, prestem atenção. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Olha só, então a gente já tinha visto 2 discursos de Pedro, né? Esse aqui é o terceiro. Ele tinha feito um discurso lá atrás, quando logo após aquele evento de Pentecostes.
3.000 convertidos e batizados. Depois ele faz um discurso no templo, por causa do paralítico, né? E agora ele faz esse discurso perante as autoridades. Saca só. Versículo 9. Aliás, terminando o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, o povo de Israel, ou melhor, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que está curado, este está curado perante vós. Olha só que pira. Imagine, o cara está preso, os caras que prenderam ele são os mesmos que executaram o líder dele. Imagine. Então, vamos nos colocar na situação de Pedro. Nós seguimos o mestre foi executado. Aí, por volta aí de uns 2 meses depois disso, a gente tem uma experiência e aí a gente é preso pelos mesmos caras. Era pra estar morrendo de medo, né? Era pra ter medo, pô. Se fizeram isso com o líder, quanto mais com os liderados, né? Agora, Pedro não, ao contrário. Tem algo acontecendo aqui com Pedro que muda ele. Por isso que eu contei aquela história no começo aqui da live, falando sobre a minha sobrinha que se mudou para outra nação, se mudou para Portugal. E embora em Portugal se fale português, não é o português brasileiro, é o português de Portugal, lusitano. Ela mudou já as formas de falar, o sotaque, as palavras, né? Prestem atenção. Versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, ou seja, a pedra fundamental, a pedra de construção, o fundamento, né? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Cara, Pedro arrebenta. Pedro chega assim com os 2 pés no peito da galera e sem dó ele expõe a verdade. Olha, vocês crucificaram o autor da vida, se liguem. Não tem outro nome na terra pelo qual importa que a gente seja salvo. Não tem poder para salvar a gente em nenhum outro nome. Ele é o único caminho. Ele repete as palavras de Jesus aqui, né? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus disse. Pedro está falando aqui a mesma coisa. É o único jeito, é o único caminho. Agora o versículo 13. Saquem. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram. O que eles reconheceram? Que haviam eles estado com Jesus. Doido, né? Que doideira, cara. Ah, entenderam agora por que eu falei da sobrinha no começo da live? A sobrinha está entre os portugueses e absorveu o modo de falar deles e absorveu o vocabulário. E provavelmente já absorveu usos e costumes e cultura e etc. E assim por diante. Esses caras aqui haviam estado com Jesus. Mas o versículo-chave do livro de Atos está lá no capítulo 1, versículo 8. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para vocês serem testemunhas. Cara, olha que massa. Todos esses líderes aqui, eles sabiam quem era Pedro e quem era João. Pensa, moçada. Vocês acham que tamanho que era Israel nessa época? Jerusalém? Cara, isso aqui em Ponta Grossa, com mais de 350 mil habitantes. A gente não pode espirrar aqui na esquina. Eu ia falar outra coisa, mas a gente não pode espirrar na esquina ali, que alguém fica sabendo, pô. Um conhece o outro.
Não é uma cidade pequenininha, mas, sabe? Vocês estão me entendendo. Quem é daquele Ponta Grossa está me entendendo. Todo mundo conhece todo mundo, sabe o que o outro fez e sabe o que o outro faz, sabe de onde veio, sabe para onde vai. Agora pense lá, em Jerusalém, 2000 anos atrás, 2020 anos atrás. Ó, cidadezinha desse tamanho assim, meu. Todo mundo sabia que o Pedro e o João eram pescadores. E todos eles sabiam que esses dois eram incultos. Eu venho falando isso desde o começo do livro de Atos. É diferente de Paulo. Cara, Paulo era um cara... Desculpa, mas ele era pica, porque ele tinha feito um monte de cursos. Tinha feito um monte de formação. Ele era um cara absolutamente letrado, preparado. Tanto que a gente vê aí, os caras escreveu 70% aí do Novo Testamento. Pedro e João não. Eles eram pescadores, eles eram caras rústicos, eles eram caras simples, eles eram caras do curto e grosso, eles eram caras básicos, fundamentais. E olha o tipo do discurso do Pedro. Eles reconheceram que esses caras haviam estado com Jesus. Por quê? Por quê? Eu vou dizer o porquê. O significado da palavra cristão ou cristãos é pequeno ou pequenos cristos. Sacaram? Sacaram o código desse capítulo 4 aqui? Não precisa ser o mestre vindo aqui à terra e falando. Não precisa. A igreja dele está aqui para fazer isso. E ele capacita essa igreja através da presença do Espírito Santo para serem testemunhas. Massa, né? Doideira. E olha, quando a gente percebe assim o comportamento do Pedro aqui, a gente vê que o Pedro não tinha vergonha não, a gente vê aqui que o Pedro não se furtava a mostrar a opinião dele, não se furtava a apontar o dedo na cara de alguém quando precisava. Você vê, ele está no meio de uma liderança aqui e ele apontou o dedo para os caras e falou: vocês mataram, vocês condenaram e crucificaram o autor da vida. Foi vocês. Um pouco atrás, lá no templo, ele falou: vocês preferiram soltar o ladrão do que soltar o autor da vida. Porque o povo escolheu Barrabás, né? Não tem medo, não existe medo. Tem convicção no que ele fala. Aí eu me lembro do que Jesus falou. Ele falou assim: quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Quem perder a sua vida por minha causa, vai achá-la. O que isso quer dizer? Pedro absolutamente deixou para trás tudo que ele era e deixou de lado tudo que poderia acontecer ainda. Por amor ao Senhor, por amor à palavra, por amor ao Evangelho. E fazendo isso, ele acha de verdade a vida dele. Que massa, né, meu? Bom, versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Cara, olha que massa. Tava ali o grupo de acusadores religiosos, xaropes, que não tinham muito o que fazer. Pedro e João. E tava ali entre eles quem? A prova do crime. O paralítico. Não tinha o que falar. Contra fatos não há argumentos, né? Não tinha o que falar. Isso é outro código, gente. Isso é outro código. Porque o fazer é a prova do ser. Quando eu era mais novo e ainda tinha muito o que aprender, e ainda tenho muito, eu costumava sempre falar daquilo que eu gostaria de fazer. Ao invés de falar daquilo que eu já estava realizando, ou falar de outras coisas. Mas quando eu falava de mim, eu falava: eu vou começar a fazer tal coisa, ou eu quero fazer tal coisa, vou fazer tal projeto. Tô pensando assim, assim, assado.
Na verdade, era tudo papo. A gente sabe que a natureza humana é procrastinadora pra caramba, né? Não fale, faça. Pegou o código? Não fale, faça. Porque contra fatos não há argumentos. Entendeu? Vai falar de outras coisas, vai falar de outras coisas, tal. Mas você mostra os resultados com sua vida. Olha, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha o que dizer em contrário. Não tem o que falar. Esse é o evangelho que a gente precisa viver. Um evangelho de resultado. Contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Essa semana a gente está lendo, modelando, conhecendo e aprendendo sobre sobre um cara que eu esqueci o nome agora. Saco. Sarina tá no outro cômodo, senão eu já perguntava para ela. Eu vou mandar para vocês depois. Ele viveu lá em 1800 e alguma coisa. E ele era um cara muito parecido com Pedro e João, porque ele não tinha cultura. Ele aprendeu a ler com a esposa depois que ele casou. E a única coisa, o único livro que ele leu a vida inteira foi o quê? Ele aprendeu a ler através da Bíblia. E este foi o único livro que ele leu a vida inteira. E ele tinha um problema, porque na hora que ele ia pregar, ele perdia totalmente o controle, ele não falava direito, ele começava a gaguejar, ele não sabia articular as ideias, ele não concatenava as ideias, ele era um fiasco. Mas aí aconteceu com ele uma coisa parecida que aconteceu com os discípulos aqui. Atos 1:8, a chave para entender Atos dos Apóstolos e a chave para entender a nossa vida, porque o livro de Atos ele começou a ser escrito, mas ele não terminou não, gente. Nós somos a sequência do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, aqui em português chamado de Atos, no grego chamado de praxis, prática. Massa, hein? Esse cara que eu esqueci o nome, ele só leu a Bíblia e quando ele foi impactado pela presença de Deus, quando ele foi transformado pela presença e ação do Espírito Santo, para que ele fosse testemunha, cara, ele começou a tocar o terror na terra, igual Pedro e João. Fez milagres atrás de milagres, assim, coisas espetaculares. E lembra que eu falei que esse cara tinha um problema grave, ele não conseguia pregar? Primeira coisa que ele fez foi subir num púlpito e derreter, cara. Pregou pra caramba, a ponto da mulher dele falar assim, lembrei o nome dele, é Smith. Quem é esse cara? Esse aí não é o meu Smith, ela falava. Ele ficou famoso por causa disso. Só para encurtar a história, foram registrados 14, nem um, nem dois, nem três, 14 casos de mortos que ressuscitaram durante o ministério dele. Cara, olha o que Jesus falou. Vocês farão obras maiores do que as minhas. Obrigado, Rafa. Smith Wigglesworth. Cara, que nome difícil de pronunciar, né? Mas é isso. Smith Wigglesworth. Obrigado, Rafa. Olha que pira, gente. Pesquisem sobre esse cara aí. Eu pranchei de conhecer a história dele. Por que eu tô falando isso? Porque os caras aqui reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. E o paralítico, o curado, estava ali no meio. E contra fatos não há argumentos. Diz o texto que nada tinham que dizer em contrário. O cara estava ali, meu. Obrigado, Sarina. Tá aí o nome dele novamente. Smith Wigglesworth. Enfim. Contra fatos não há argumentos, pessoal. Nós precisamos viver um evangelho de fato. De fatos, de resultado. Não de promessa, de resultado, cara. E ao conhecer a história do Smith aí, eu fiquei incomodado. E ao ler novamente aqui a história do início da igreja, vendo essa narrativa de Pedro e João, eu fico incomodado. E sabe o que mais? Sabe o que eu lembro? Eu lembro de quando Jesus curou aquele cego de nascença.
E João, o Evangelho de João relata, né, que Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa no olho do cara, e daí o cara passa a enxergar. Eles fazem a mesma coisa. Os religiosos fazem a mesma coisa com o cego, ficam enchendo o saco dele. E ele fala assim, de saco cheio, ele fala, cara, não sei. Eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu não sou mais. Pegaram? Só sei que eu era cego e agora eu não sou mais. O paralítico aqui é a mesma coisa. Meu, não me enche o saco. Eu só sei que eu era aleijado e não sou mais. Eu posso pular da glória a Deus, eu posso trabalhar, eu posso produzir. Eu não sou mais um pária. E foi esses dois malucos aí que me pegaram pela mão e por causa deles eu tô enxergando agora. E eles falam que é por causa desse tal Jesus que eu nunca vi. Que pira contra fatos, não há argumento. O Smith teve na história dele 14 casos registrados de ressurreição. Puta lá vida. E daí diz a história, né, o relato, que informalmente foram mais de 20 casos. Obras maiores que as minhas farão. Se eu não estiver enganado, Jesus ressuscitou Lázaro e a filha de Jairo, né? Se eu não estou enganado. Casos registrados. O cara tem 14 casos registrados. Estão entendendo? O mestre veio para mostrar o caminho para a gente trilhar. E daí ele falou assim, moçada, daqui para frente é com vocês, meu. Sai que é tua, Tafarel. Abraça que essa é tua. Tu vai chegar de líder. Punk, né, meu? Que da hora, cara. E aí, como eles não tinham o que falar, versículo 15, mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, versículo 16, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que é um sinal notório feito por eles. E não o podemos negar. Contra fatos não há argumentos, pô. Ó, é manifesto a todos, ou seja, todo mundo está vendo que isso aconteceu. Foi um sinal evidente, notório, não foi qualquer coisinha, não foi uma dor de cabeça que a pessoa deixou de ter. Era um coitado que nunca tinha andado direito. Nunca tinha andado, ele era um paralítico, pô. Ele só esmolava porque ele não produzia. Nós não podemos negar esse fato. Versículo 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Cara, desculpa falar disso, mas tem tanta semelhança com o que está acontecendo no cenário político do Brasil que eu vou te falar, viu? Pelo amor de Deus. Vamos focar aqui. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Olha que charopada, né, meu? Aí o que Pedro e João respondem? Julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Ai, que pancada! Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Puta lá vida, outro código, gente. Outro código, pesadíssimo. Contra fatos não há argumentos. Nosso evangelho precisa ser um evangelho de resultado, porque o evangelho pregado por Jesus foi um evangelho de resultado. O evangelho da igreja primitiva foi um evangelho de resultado. Nossa vida precisa ser esse evangelho de resultado. E nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Eu preciso estar preocupado em ouvir a Deus, não ouvir aos xaropes que ficam buzinando na nossa orelha. Que pira. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Que massa. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Mais de 40 anos. Devia ter perto da minha idade. Pense, gente. O paralítico de Betesda lá, que Jesus curou, ele tinha 38 anos. Esse aqui já tinha mais de 40. Idades bem próximas, né? Mas pensa nisso, gente. Quando eu falei lá que
não foi apenas uma cura física o que aconteceu com o cara, mas uma transformação de vida, uma quebra de paradigmas. É porque o cara passou de ser um pária, de ser um improdutivo, de ser um rejeitado pela sociedade, para ser um homem que andava pelas próprias pernas, no sentido literal e no sentido figurado. Dali em diante ele passou a ele mesmo correr atrás dos seus resultados, ele não precisava mais esmolar para ninguém. Ele ia trabalhar, ele ia produzir. Ele ia pescar e vender o peixe, ele ia trabalhar com marcenaria, ele ia trabalhar com segurança, ele ia trabalhar fazendo sei lá o que, meu. Mas ele ia produzir. Mais de 40 anos. Pira total. Versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. A palavra do Senhor diz assim: Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjarem em vossos próprios prazeres. Olha o que os irmãos pedem aqui. Olha o que é a oração dos caras. Primeiro eles demonstram agora a consciência de tudo o que aconteceu com eles. Lembro que lá no Evangelho de João, João sempre falava assim: o pessoal não entendeu, ainda não tinha entendido por que tinha acontecido tal coisa, tal. Agora eles entendem, eles olham para trás, eles leem a palavra, eles citam a palavra quando eles estão orando, inclusive, e eles entendem o que aconteceu. E aí o que eles fazem? Eles pedem a bênção de Deus para eles fazerem o quê? Anunciarem com intrepidez a palavra, com toda intrepidez. O que é ser intrépido? O que é ser intrépido? Ousado, imparável, determinado. A gente gosta, né, de falar de motivação, a gente gosta de usar essa palavra imparável, unstoppable, né, como diz o Tony Robbins, ou como diz a música da Cia, e a gente gosta, tal. Cara, olha aqui, ó. Anunciar a palavra com intrepidez, é ser imparável, né? A gente não precisa ficar pregando como um bando de religiosos chatos. Aliás, a gente não deve fazer isso. Contra fatos não há argumentos. É viver, cara. Olha o exemplo que a gente deu aí do Smith. Olha o exemplo que a gente viu de Pedro e João. Contra fatos não há argumentos. Eu quero essa vida de fatos. Eu não quero vida de discurso religioso, não. Já tô de saco cheio. Tô com 45 anos. O Rogerão aí sabe, a gente fez seminário junto. Já deu o que tinha que dar. Sai fora, meu. Quero viver uma vida de fatos. Fatos no reino de Deus. E poder orar assim como o Senhor ensinou. Venha a nós o teu reino. Toca o terror na terra. Venha a nós o teu reino, pô. Já deu, já. Eu não quero mais evangelho só de discurso. Eu quero evangelho de verdade. E aí, versículo 30, a oração deles diz assim: Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, olha o que aconteceu. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjarem nos vossos próprios prazeres. Quando a gente pede
em comunhão com a vontade de Deus, olha o que acontece. Eles oraram e já começaram a tocar o terror. Com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Rogério disse, estamos num novo momento. É isso aí, cara. Já deu, né? Pra mim é bem claro isso. Cara, já deu. Desculpa falar, mas já tô de saco cheio. Não quero mais saber de discurso religioso, não. Eu saio fora. É tempo, né? Da gente entender isso. Vamos buscar viver um evangelho de resultado. Eu quero esse evangelho de resultado. Versículo 32. Da multidão dos que creram. Multidão dos que creram. Lembro que... isso aí, Rogério. Estes foram os primeiros imparáveis. É isso aí. Bem isso mesmo. O primeiro imparável foi Jesus. E depois veio os cristãos. Vieram os cristãos. Ou pequenos cristos. Ou aqueles que, quando falavam e quando agiam, lembravam a Jesus. Aqueles que, quando falavam e agiam, mostravam por fatos que haviam estado com Jesus. Como o exemplo que eu dei no começo. Minha sobrinha agora mora um tempo em Portugal. Ela fala como os portugueses. Através dela, ela prova, através da própria fala, que ela esteve numa outra nação. Que ela está numa outra nação. Que ela teve contato com outra cultura. Quando a gente tem contato com a palavra de Deus, a gente é transformado. Nossa fala é transformada. Nossas atitudes são transformadas. Quando a gente tem contato com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus, as nossas palavras são transformadas, nossas atitudes são transformadas. Nosso pensamento é transformado, nosso olhar é transformado. Eu quero viver de fatos. Eu quero viver de fatos. Ser imparável assim. Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Provas incontestáveis de que eles haviam estado com Jesus e que agora eram pequenos Jesus. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Esse aqui foi um verdadeiro comunismo, no bom sentido, sabe? Uma comunidade que cuidava de si. E por que eles fizeram isso? Porque para eles, na cabeça deles, Jesus ia voltar dali uns 30 dias, 40 dias. Dali um ano, ia voltar na geração deles ainda. Eles não tinham a consciência histórica para frente. Eles não se ligavam nisso. Para eles estava ali, estava vindo já. Jesus já ia voltar dali a pouco. E eles tinham que correr. Essa urgência é muito massa, cara. Essa urgência é muito massa, sabe? A gente deveria ter essa urgência, sabe por quê? Eles tinham urgência porque eles achavam que Jesus já ia voltar ali rapidinho, né? Mas a gente deveria ter essa mesma urgência porque a gente não sabe qual é o tempo que nós temos. Ainda que de repente Jesus volte daqui a trocentos milhões de anos, ou volte de um jeito que a gente não entenda. A gente não sabe qual é o nosso tempo. Quanto tempo tem o Juliano? Estão sacando? Quanto tempo tem o Rogério? Eu gosto daquela metáfora que o Bob Proctor faz com uma ampulheta, né? O tempo, a areia que está em cima da ampulheta é o futuro, a areia que está embaixo é o passado, né? Já passou. E o que está no meio, no funil da ampulheta, o que está passando ali de areia, aquilo é o presente. A gente não sabe quanto tempo ainda tem para cima, né? Quanta areia a gente tem ainda para cima. A gente só sabe o que passou. Então essa urgência que eles tinham é muito massa para nos falar isso. Se ligue, cara. Usa o tempo que se chama hoje. A Sarina está lendo um livro aqui chamado O Poder do Agora. É isso. O tempo que se chama hoje. Jesus nos ensinou isso. Na oração do Pai Nosso ele fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Lá em Mateus capítulo 6, quando ele termina o sermão da montanha, né? Conhecido sermão da montanha, ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Basta o seu dia, o seu mal. Não fique pensando no futuro. Para com isso.
Pensar no futuro causa o quê? Ansiedade, largue mão. Pensar demais no passado causa depressão, parem com isso. Pensa no hoje, foco no hoje, e bora produzir, bora ser imparável. Rogerão disse aqui, ó, é impossível se manter do mesmo jeito aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus. É impossível ficar parado e não agir. É isso. Porque quando a gente tem contato com ele, assim como Pedro e João tiveram contato com Jesus, a gente é transformado. Atos 1:8. Recebereis poder para serem o quê? Testemunhas. Testemunhas. Testemunhas que não falam apenas do passado. Testemunhas que apontam no presente. Massa, né? Porque a palavra testemunhas, para nós, assim, ela tem a ver com testemunhar um fato que aconteceu lá atrás, né? Eu estava ali, eu testemunhei acontecer tal coisa. Aqui é além. É ser testemunha de algo que aconteceu e de algo que acontece. Contra fatos não há argumentos. Então, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, ele era levita e natural de Chipre. Como ele tivesse um campo, uma terra, ele vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. E daí, eles vão contar no capítulo 5 a história de um outro pessoal ali, que era um casal chamado Ananias e Safira, que venderam, mas não fizeram igual o Barnabé. E aí vocês vão saber qual que é a história segunda-feira, na nossa continuidade dessa live 737. A gente avançou já no tempo aqui, mas tá tudo certo. Hoje, sexta-feira, né? Sábado e domingo a gente não faz a live, então não tem problema avançar um pouquinho. Hoje vocês participaram pra caramba, obrigado por todos que participaram aí. Obrigado pela presença de vocês. Eu quero dizer o seguinte, ó o Rogerão aí. O Espírito é o combustível para nossa metanoia, mudança, conversão. Aliás, lembrem-se que o primeiro discurso de Jesus, a primeira pregação de Jesus foi metanoiem-se, né? Arrependam-se no português, mas lá no grego é metanoiem-se, transformem-se. Pedro pregando pela primeira vez, ele disse, arrependei-vos, transformai-vos, metanoiem-se. A presença de Deus nos transforma, nos metanoia, nos transforma. Beleza, moçada? Vamos que vamos, né, meu? Façam uma excelente sexta, façam um excelente final de semana, fiquem com as famílias, abençoem suas famílias. E vamos que vamos, né, meu? Fiquem na paz. Mandem essa live para mais pessoas, compartilhem ela. Vamos divulgar. E o Rogerão me deu uma ideia de subir essas lives para o YouTube, né? No YouTube tem o meu canal, Juliano Panza Corretor, que tem acho que 192 inscritos. E daí eu consegui, Rogério, não sei como, eu fiz mais um canal chamado Basileia. E eu acho que esse canal surfa, né, nos direitos adquiridos pelo outro canal, enfim. Depois me deu uma mão aí pra gente fazer esse upload pra lá. Para que essa mensagem chegue para mais pessoas, beleza? Fiquem na paz e vamos que vamos. Um abraço, pessoal. Fui!